Como nós estamos com o tempo um pouquinho apertado, eu vou chamar a pastora Tâmara. Vocês podem sentar. Amém. Gente, a pastora Tâmara é um amor de pessoa. Olha a carinha dela, é tão fofinha. Eu amo essa mulher. Podes me ver, podes me ouvir. Graça e paz, igreja linda, povo abençoado, amém? Eu quero dizer que agradeço a Deus por essa oportunidade. Já estou agradecendo a oportunidade, mas eu não vou sair daqui agora, viu? Então, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Não de estar aqui na frente com o microfone na mão para ministrar para vocês, mas porque antes de ministrar eu pude ser ministrada. E eu estou sendo ministrada e isso é muito bom. Receber algo novo da parte de Deus, ouvir a voz de Deus, estar perto de pessoas que têm algo em comum. Nós estamos buscando o mesmo Deus, nós estamos ouvindo a mesma voz, amém? Nós estamos recebendo o mesmo alimento e a mesma água está nos saciando. Então, o próprio Deus tem se revelado a nós nesta tarde, também continuará se manifestando, se revelando à noite e nós temos muito o que aprender, temos muito o que viver na presença de Deus, amém? E o tema que foi passado, o meu desafio, como eu disse para Tati, é falar sobre princípios bíblicos. Não. Relacionamento. Licença aqui. Relacionamentos por princípios bíblicos. E especificamente sobre os relacionamentos amorosos por princípios bíblicos. Eu quero princípios bíblicos são as regras que Deus usa através de sua palavra para nos instruir a respeito dos nossos relacionamentos, ou seja, da nossa vida. O primeiro relacionamento a ser instituído por Deus foi o relacionamento dele com o homem e o relacionamento do homem para com Deus. Existiam muitos seres vivos, porque Deus tinha criado a natureza, Deus tinha criado os animais e Deus também criou o homem. E Deus se relacionava com o homem de uma forma linda, visitava a terra, conversava com o homem, eles mantinham um relacionamento de amizade. E Adão, ele era cheio da presença do próprio Deus, através desses encontros que Deus tinha com Adão. Mas, por ser tão amigo de Adão, e por entender tão bem a mente e o coração de Adão, as necessidades de Adão, Deus preparou Eva. E aí veio a segunda forma de relacionamento que Deus instituiu na terra. Foi o relacionamento afetivo, o relacionamento amoroso. E relacionamento é um tema que mexe muito com os cristãos. Todos os temas que foram lançados aqui mexem muito com a gente, não é verdade? O altar, porque muitas pessoas querem estar no altar, mas não querem ser altar. E as vestes, porque muita gente, como já foi falado, acha que não tem nada a ver. Deus está olhando só o coração, Deus não está olhando, só olha o meu interior, o que está fora, só os homens que olham. Mas como é importante. E para Deus, o relacionamento é algo muito importante. Relacionamento é algo muito sério. E como nós temos nos relacionado na nossa vida? Qual tem sido a nossa conduta nos nossos relacionamentos? E eu estava em casa fazendo muitos rabiscos. E para não perder aquilo que eu recebi no momento que eu estava escrevendo, eu preferi trazer os meus rabiscos para cá. E por isso que eu estou virando a folha tantas vezes para eu me situar. E assim, eu vou contar um segredo. Quem já me conhece aqui? Poucas pessoas. Mas elas conhecem um segredo meu, que eu vou revelar para vocês. Eu falo muito. Então,
Eu preciso me guiar por esse papelzinho. Esses rabiscos aqui vão me orientar e vão sempre me trazer de volta para o relógio, os ponteiros. Então, para que possamos desfrutar de relacionamentos santos, nós precisamos de duas coisas muito importantes. E nós precisamos de muitas coisas, mas nós vamos falar de duas coisas muito importantes. Eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: nós precisamos... eu não ouvi não. Eu quero ouvir. Fale com quem está do seu lado, mas eu quero escutar. Nós precisamos... Ainda está baixo, eu não escutei direito. 1, 2, 3... Agora coloca o dedinho assim para ela ver. Né? Primeiro lugar, guardar o coração. Agora levanta o outro dedinho e diga assim: segundo lugar, renovar a nossa mente. Agora recapitulando, diga assim, recapitulando. Levanta o primeiro dedinho. Qual é o primeiro? Guardar o coração. E segundo, levanta o segundo dedinho. Renovar a mente. Todo mundo entendeu? Então dá um ok aí, para se você entendeu. Muito bem. Então, para que possamos desfrutar de relacionamentos santos, precisamos guardar o coração e renovar a nossa mente. E como nós fazemos isso? Como nós conseguimos guardar o nosso coração? Se o nosso coração é tão enganoso, se o nosso coração é meio atrapalhado, uma hora ele sente uma coisa boa, outra hora ele sente uma coisa ruim, uma hora ele está amando, outra hora ele está odiando. Como se o nosso coração, ele sente palpitações, de repente parece que ele vai parar. Meu Deus, como guardar o meu coração? E como eu vou renovar a minha mente? Eu tenho uma cabeça oca, eu não consigo entender muito bem as coisas. Olha, eu não sou muito bom para leitura. Eu não gosto muito de ler. Sabe? Eu sou uma pessoa meio burra. E a gente começa a dar desculpas da nossa alma para que a gente não siga os passos da santidade. É ou não é verdade? Nós somos cheios de desculpa. Nós dizemos que somos burros, atrapalhados, que dá um branco, que a gente esquece. Mas a gente tem cada argumento da hora, cada desculpinha, que engana qualquer pessoa que seja mais burro que a gente. Mas que de burro a gente não tem nada. Porque quando a gente quer ser esperto, inteligente, dá nó em pingo d'água, quando a gente quer dar um toco, a gente faz isso com muita sabedoria. É ou não é verdade? Nós somos assim. Mas quando a gente não quer fazer alguma coisa, quando a gente não quer cumprir uma regra, quando a gente não quer obedecer um princípio, o que é que a gente faz? A gente cria desculpas para não fazer aquilo que nos foi proposto, para não fazer aquilo que nos foi imposto. E princípios são regras. Diga, princípios são regras. Olha aí para quem está do seu lado e diga, princípios são regras. E os princípios bíblicos, olha para quem está do seu lado, dê um sorriso e diga, os princípios bíblicos são as regras de Deus. Olhe para quem está do outro lado e diga, princípios bíblicos são regras de Deus. Então, nós podemos sim guardar o nosso coração e renovar a nossa mente através dos princípios. Como nós fazemos isso? Que princípios são esses? Eles estão aqui na palavra. E não tem para onde correr para que nós tenhamos relacionamentos santos, saudáveis, sadios, para que nós tenhamos relacionamentos que nos levem à prosperidade, para que nós tenhamos relacionamentos que nos façam crescer. Nós precisamos cumprir princípios. Nós precisamos obedecer às regrinhas que Deus estabeleceu para nós humanos nesta terra. Porque Ele sabe que, assim como Ele nos deu um coração, Ele sabe que nosso coração pode nos enganar. Assim como Ele nos deu uma mente, Ele sabe quanto a nossa mente pode nos confundir. Mas se estivermos alinhados, ajustados aos princípios bíblicos,
nós podemos em Deus guardar o nosso coração dos sentimentos malignos. E podemos sim guardar a nossa mente, renovar a nossa mente dos conceitos mundanos. Posso ouvir um amém bem alto e bem bonito? Ah, gostei. Não tenho nada do que reclamar desse amém. Perfeito, maravilhoso. E o que diz a palavra em Provérbios 4:23? Muito conhecido. Todo mundo conhece aquele versículo que Deus manda a gente guardar o coração. Então vamos lá. Provérbios 4:23. Está anotado, mas eu quero ler na minha Bíblia nova que eu ganhei no meu aniversário. Uma Bíblia pink, rosinha, como eu. Provérbios 4:23, vamos lá. Diz assim: acima de tudo, em outras traduções diz, sobretudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em outras traduções diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida, porque dele procedem todas as fontes da vida. Quando nós falamos de fonte, nós sabemos que uma fonte ela pode ser boa ou ela pode ser má. Nós sabemos que uma fonte pode jorrar água boa ou água ruim. Pode ser água doce, água potável, ou pode ser uma água contaminada. Então, se você tem alguma coisa para guardar nessa vida, você tem que guardar o seu dinheiro? Sim. Você tem que guardar as suas coisas. Proteger o que você tem, para que ninguém venha e pegue e tome você de surpresa? Sim. Mas se tem algo que você precisa guardar acima de todas as coisas, é o seu coração. Porque do seu coração vai fluir, vai jorrar, vai nascer, vai crescer, vai aparecer tudo o que vai brotar da sua vida. E tudo o que vai brotar sobre a sua vida. Quantos estão entendendo isso? Amo fazer essa pergunta, que aí eu fico sabendo se vocês estão conectados ou não. E também percebo se sou eu que estou desconectada, né? Então, tem que ter o joguinho aqui. Precisamos guardar o nosso coração. Porque dele, vamos lá, vai jorrar ou as bênçãos ou as maldições. E quando os nossos relacionamentos, eles não estão baseados nos princípios bíblicos, eles se tornam maldição. Se tornam uma doença, se tornam uma frustração e as maldições se instalam nas nossas vidas. O tema é relacionamentos por princípios bíblicos. E eu não quero falar de tipos de relacionamentos, porque todos os tipos de relacionamentos nós já conhecemos. Não é verdade? Todo tipo de relacionamento entre amigos, entre namorados, entre cônjuges, entre o povo. É difícil hoje até definir tipos de relacionamentos, porque hoje em dia a linguagem é ninguém é de ninguém. E é por isso que a palavra nos ensina a guardar o nosso coração. É por isso que a palavra nos ensina a renovar a nossa mente através da palavra. Porque quando o nosso coração está bem guardado e a nossa mente é renovada pela palavra, nós não vamos cair nas maldições. Nós não vamos sofrer as frustrações que esse mundo tem para nos oferecer. Porque ao mesmo tempo que o mundo nos convida, que o mundo nos propõe, que o mundo nos atrai, ele está armando uma grande cilada para nos tragar, para nos destruir, para nos frustrar. No primeiro momento parece que tudo é muito bonito, parece que tudo é muito perfeito, é do jeito que a gente sempre sonhou, é do jeito que está no nosso coração. Quando você encontrar alguma coisa que é igualzinho ao que está no seu coração, corra, fuja, porque o seu coração pode estar te enganando. Quando você encontrar alguma coisa, alguém, algo que é do mesmo jeito que você sempre desejou, que é daquele jeito que você descreveu, você não está sendo abençoado, você não está sendo abençoada. Cuidado, porque o diabo pode estar tentando te enganar, ele pode estar tentando te confundir.
Porque ele pode lançar um sentimento, um desejo, uma vontade, um conceito sobre o seu coração e sobre a sua mente. E você pode não identificar, porque nós estamos sujeitos a isso. É ou não é verdade? A qualquer momento nós estamos sujeitos a ser pegos por algum pensamento ou por algum sentimento que não jorrou da fonte de Deus. Que não fluiu do trono de Deus. E aí nós podemos estar correndo um grande risco. Podemos não. Estamos correndo um grande risco. Estamos correndo um perigo de vida, de morte, de tudo. Então, precisamos aprender a guardar o nosso coração e proteger a sede, a fonte das nossas emoções. E proteger o lugar onde as nossas emoções habitam. Quais são as emoções que podem habitar dentro de nós? Não são só coisinhas boas, porque nós somos crentes, nós somos de Deus e nós somos salvos, não. Do nosso coração podem brotar sentimentos destrutivos. A gente não ama o tempo todo. A gente não adora o tempo todo. A gente não está de bem com a vida o tempo todo. A gente não está de bem com Deus o tempo todo, não. Muitas vezes os nossos lábios dizem uma coisa, mas o nosso coração diz algo totalmente diferente. O nosso coração sente totalmente diferente. E às vezes os nossos lábios dizem coisas que não é o que está no nosso pensamento. Então, nós podemos ser enganados de várias formas por nós mesmos. Os nossos lábios nos enganam. O nosso coração nos engana. A nossa mente nos engana. E é por isso que nós precisamos viver ajustados, alinhados, totalmente enquadrados na palavra. Nos princípios, naquelas regrinhas que a gente acha que muitas vezes que é muito chato e muito difícil de seguir. Pode até ser. Depende do nosso grau, depende do nosso nível de disposição para obedecermos. Então, do nosso coração pode jorrar bênção ou pode jorrar maldição para toda a nossa vida. Não fica lá guardadinho. Vai para a nossa mente, se espalha pelo nosso corpo. E daí, daqui a pouco, a nossa boca também está falando um monte de coisa maldita. Nossos lábios já estão proclamando coisas que não foram Deus que nos inspirou a falar. E de repente nós já estamos nos comportando de maneira totalmente desagradável aos olhos do Pai. Já estamos fazendo coisas que nós não imaginávamos que um dia faríamos. É ou não é assim? É ou não é assim? Só esse lado me ouviu, foi? É ou não é assim? Eu não quero que vocês me agradem não, tá? Mas eu sei que o que eu estou falando não é mentira. Então, eu quero ouvir vocês. Eu percebi que vocês estão muito calados porque vocês estão prestando atenção, não é porque vocês estão desatentos. E isso é muito bom. O nível de atenção, de concentração aqui está muito alto. Deve ser porque o apóstolo Cândido ele é intelectual, né? E ele transmite isso para a igreja. E a gente está pegando isso também. Mas nós estamos totalmente conectados, amém? O Espírito de Deus está aqui, está ministrando as nossas vidas. Nosso espírito está sendo renovado e nós sairemos daqui cheios de poder para vencer o mal, para vencer o mundo, para vencer as nossas emoções, para vencer a nossa carne, para vencer as nossas ideologias, para vencer os convites do mundo, para vencer as propostas do pecado. Posso ouvir um amém bem alto e bem bonito? Vocês merecem um aplauso. Como esse aplauso foi um pouco fraquinho, a gente vai dar um aplauso bem bonito para o Senhor, amém? Levante sua mão e aplauda o Senhor com toda alegria, com o seu entendimento. Amém. Então,
Gente, me inventaram de fazer uma meia franja agora, bem na hora de eu vir para a igreja. E esse ventilador aqui já não está me ajudando muito, né? Então, toda hora eu tenho que... E o negócio está voltando aqui, eu tenho que ficar tirando. Mas tudo bem, vocês estão me entendendo, né? Cabelo novo é assim mesmo. Pior seria se eu tivesse vindo do jeito que meu cabelo estava antes. Aí seria totalmente desagradável. Deixa ele assim mesmo. Vamos ver o que está escrito em Romanos 12, 2. Assim, tipo assim, já que nós estamos falando de princípios bíblicos, né? Levanta aí a sua mão. Se você trouxe a sua Bíblia, que é o manual dos princípios bíblicos, levanta aí a mão. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe. Que você esteja sempre conectado com os céus através da palavra de Deus, amém? Que a palavra de Deus seja o seu escudo, seja o seu manual de vida, seja o seu guia em todo o tempo, amém? Para te guiar nos seus caminhos, para proteger as suas emoções e para te ensinar aquilo que você vai raciocinar, aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai entender, aquilo que você vai executar. Amém? Então Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: não se amolde ao padrão deste mundo. Agora em outra tradução diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, diga boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora diga assim comigo: vontade de Deus. Diga mais uma vez: vontade de Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão, sabe o que é a vontade de Deus? Os princípios. Bota o dedinho assim, olha. Olhe para ele. Entendeu? A vontade de Deus são os princípios. Quando Deus impõe e expõe na sua palavra aquelas regrinhas chatas, complicadas de seguir, de obedecer, sabe o que é que Ele está expressando? Sabe o que é que Ele está nos ensinando? A vontade dEle. Que por sinal é boa, é perfeita e é agradável. Sabe aquilo que é tão difícil para nós? Ah, Deus, eu sou humano. É muito difícil para mim. Aquilo que a gente acha chato, difícil de fazer, de obedecer. Primeiro porque o ser humano já é meio rebelde, né? Não foi assim que Deus criou o homem. Mas o homem se corrompeu, se rebelou. E aí, essa essência, infelizmente, ela marca a nossa trajetória em várias fases da nossa vida. E é por isso que em tantos momentos é tão difícil obedecer a palavra. É tão difícil obedecer aos princípios. É tão difícil seguir essas regrinhas que Deus nos deixou. Mas se nós entendermos, através de uma mente renovada, que essas regrinhas chatas e difíceis de obedecer vão nos levar a algo que é bom, que é perfeito e que é agradável, aí vai ficar muito mais fácil a gente seguir, a gente obedecer, a gente trilhar esse caminho. Posso ouvir um amém? E a palavra de Deus é taxativa. Quando diz: não vos conformeis com este século. Quando diz não vos conformeis, Deus está dizendo: não dê crédito às ideologias desse século. Não dê crédito aos modismos. Não fique encantado com tudo que aparece na sua frente. Já foi falado aqui sobre o século 21, nós estamos num século avançado. Nós estamos no tempo da modernidade. Mas não se iluda e não se conforme com este século. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: meu irmão ou minha irmã,
Não se conforme, não se iluda, não dê crédito a este século. Você acha que seu irmão entendeu isso? Não dê crédito às ideologias deste mundo. Não aceite aquilo que o mundo tem imposto sobre você. Tem que ser assim. Ah, porque não tem nada a ver. E porque isso é normal. Você está antiquado porque você quer seguir a Bíblia. Isso aí é coisa do século passado. Acorda! Oh, nós estamos no século 21. E quantas vezes nós somos sacudidos pelo mundo, nós somos persuadidos por este século a fazermos aquilo que o inferno tem lançado para o universo como a melhor proposta. E nós crentes, mesmo sabendo que a nossa habitação eterna não é essa, a gente quer seguir os padrões deste mundo. E a palavra de Deus diz, não se amoldem aos padrões deste mundo. Não se conforme com este século. Porque o que você está vivendo neste século, o que você está vivendo neste mundo, não é o que eu tenho para te oferecer. Isso ainda não é a eternidade. O que você pensa, o que você faz, o que você sente e o que você faz neste mundo vai determinar o que você vai viver no mundo que eu preparei para você. Na terra que eu preparei para você. Então, assim como os princípios, assim como a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, aquilo que nós vamos viver a partir do momento que nós obedecemos à vontade de Deus, também será bom, também será perfeito e também será agradável. E este século, este mundo, vem com essas propostas, vem com essas ideologias, vem com esse pensamento, tentando tomar a nossa mente. E no momento que a gente pensa que está livre, que está vivendo uma liberdade, porque a gente está fazendo o que quer, porque a nossa carne é quem está comandando as nossas vontades, o nosso comportamento. No momento que a gente pensa que está vivendo a verdadeira felicidade, porque a gente está fazendo o que dá na telha, porque a gente está seguindo o nosso coração. É no momento que nós estamos sendo aprisionados nos nossos relacionamentos. E o diabo tem tentado nos prender. E ele tem conseguido. Muitos crentes estão sendo presos nas suas emoções. Estão presos nas suas emoções. Estão sendo escravizados nas suas emoções. E é bem no momento que eles pensam que estão aproveitando a vida. Carpe diem. Tem um monte de gente tatuado com essa mensagem, carpe diem. Aproveitar a vida, viver a vida como ela é. Aproveitar o mundo do jeito que ele nos propõe. Da forma que tudo nos é oferecido, é assim que nós vamos aproveitar. E o tem nada a ver, o isso é normal. Tem adentrado no nosso coração. Tem permeado a nossa mente. E tem feito dos crentes escravos de Satanás. E ao mesmo momento que nós abrimos os nossos braços na igreja e dizemos para Deus que nós somos o templo, que nós somos o santuário, que nós somos o altar, que nós somos dele, que nós somos a casa dele. Nesse mesmo tempo, nós estamos tão aprisionados nos nossos relacionamentos. E nossas amizades nos corrompem. As pessoas com quem nós resolvemos nos relacionar de forma afetiva, de forma amorosa, muitas vezes elas não trazem o conforto, a paz,
a felicidade, não nos inspira confiança. Nós passamos por relacionamentos atribulados, somos confrontados em todo o tempo e nós estamos aprisionados a um olhar, estamos aprisionados a uma palavra que nós ouvimos, nós estamos aprisionados a um toque que nós recebemos ou que nós mesmos fomos os responsáveis a fazer. E ao mesmo tempo que nós dizemos para Deus que nós temos a liberdade que Cristo nos deu, nós estamos tão aprisionados, estamos tão escravizados dos nossos sentimentos, quando deixamos de entender que a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, é agradável, é perfeita, é o melhor de Deus para nós. E o mundo diz que é normal você se envolver com a primeira pessoa que aparecer na sua frente. E tem muitos crentes fazendo isso. Às vezes essa pessoa que apareceu primeiro na frente apareceu na igreja e você se ilude com isso. Ah, foi na igreja, então foi de Deus. Aí mergulha. Decepção. Às vezes essa pessoa que apareceu na sua frente foi lá na faculdade, foi na escola e você diz, olha, Deus tem uma pessoa inteligente para colocar no meu caminho. Mergulha. Frustração. De repente você encontra essa pessoa no seu trabalho e você diz, olha, bem sucedido, é uma pessoa trabalhadora. E nós vamos ter uma vida estável financeiramente falando. Mergulha. E aí vem mais uma forma de frustração, mais uma forma de decepção. E nós não entendemos o tempo, o momento certo em que devemos mergulhar em um relacionamento. Nós esquecemos que a promessa de Deus, toda vez que Deus nos ensina, nos impõe, nos propõe um princípio, todo princípio vem com uma promessa. Olhe para o seu irmão e diga, todo princípio vem com uma promessa. E o detalhe é que os princípios são as regrinhas. Então toda vez que você consegue cumprir um princípio, toda vez que você consegue estabelecer aquela meta na sua vida e fazer conforme foi ensinado por Deus, a promessa de Deus também se instala na sua vida. E aquilo que é bom, que é agradável e que é perfeito, se torna uma realidade em tempo real, no tempo oportuno, no tempo certo, da maneira correta de Deus para a sua vida. Posso ouvir um amém? Eu esperei quase 20 anos para namorar. E ao meu redor todo mundo namorava e casava. E eu escutava muitas piadas. Falavam coisas de todos os tipos para mim. E claro, eu nunca tinha beijado na minha vida. E tem que tirar a teia de aranha. Essa boca está ressecada. Tinha coisas terríveis que eu escutava. Mas eu ali esperando o tempo certo e a pessoa certa. E todo mundo, eu via dentro da igreja, as meninas se relacionavam com um, não dava certo, terminava, se frustrava, se relacionavam com outro, não dava certo, terminava, engravidava, algumas adquiriam algumas doenças sexualmente transmissíveis. E ao meu redor, quantas meninas da mesma idade que eu foram caindo, em todos os níveis. O corpo foi mudando, deixavam de estudar, se sentiam fracassadas nos seus relacionamentos, muitas tiveram depressão, algumas engravidaram antes do tempo, trouxeram escândalos. Mas eu agradeço a Deus por ter, mesmo encontrando dificuldades, porque não é fácil a gente ser adolescente. Não é fácil a gente ser jovem.
E a gente receber muitas propostas de vários tipos. E a gente permanecer firme naquilo que a gente decidiu diante de Deus. Existe algo bom, perfeito e agradável da parte de Deus para a minha vida. E esperei com paciência no Senhor. E, gente, deixa eu falar para você. Não era a pessoa que eu descrevia. Primeiro, eu vou falar a primeira parte da minha vida. A primeira parte da minha vida era que eu sempre falava que eu não queria casar. E eu achava que com 20 anos a pessoa estava muito velha. E eu pensava assim, eu vou casar com os 20 anos, porque não vai ter mais jeito mesmo. Primeiro eu dizia que não queria casar de jeito nenhum. Depois com os 20 anos, porque eu vou estar muito velha com 20 anos. Aí depois eu fui percebendo que os 20 estavam se aproximando com muita rapidez. Era uma velocidade terrível. E aí eu não vou casar, eu não quero. Senhor, me prepare o meu espírito, prepare o meu coração e me leve. Eu quero morrer pura, quero morrer santa, me leve logo. O Senhor tem levado tanta gente, então me leve também. Veja que oração que eu fazia essa oração. Eu dizia, eu não quero me corromper com esse mundo. E eu também não quero casar, eu não vejo graça nenhuma em casamento. Não vejo graça nenhuma em ter filho. Morria de medo de ter filho. Morria de medo de engravidar. Só engravidei 4 vezes. Mas só tenho 2 filhos, tá? Foi a vontade de Deus. E eu dizia, não, Senhor, me leve logo. Porque eu quero cumprir a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Enquanto eu estiver aqui, enquanto eu estiver dando frutos, que o Senhor me faça permanecer. Mas o Senhor já pode me preparar e me levar. Aí eu ficava pensando, será que vai ser quando eu estiver dormindo? Deus vai me arrebatar, eu não volto mais para esse mundo? Ficava sonhando com esse dia. Só que não era isso. Não era essa coisa boa, perfeita e agradável que Ele estava preparando para a minha vida. Deus tinha planos para a minha vida. Ele tinha projetos. Ele tinha coisas a realizar que eu não entendia. E Ele já tinha preparado uma pessoa para que nós pudéssemos viver tudo isso juntos. Porque do outro lado tinha uma pessoa que não sabia, mas também estava sendo preparada por Deus para viver as promessas que Deus já tinha feito. E não vou contar essa história toda, nem estava programado para falar. Eu falei, Tata, vou falar bem rápido. Eu só vim aqui para ser ministrada, eu não quero ministrar. E eu nem pensei em falar nisso, lembrei disso agora. E, por incrível que pareça, não foi dentro da igreja, não foi no trabalho e não foi na faculdade que eu encontrei Queriton Carvalho da Silva. Foi na porta de uma lanchonete e ele estava tomando um copo de cerveja. Aí vocês vão dizer, já sei, vocês começaram a namorar e você levou ele para a igreja e ele se converteu e agora ele é pastor e vocês trabalham juntos no reino. Não. Eu nem sabia. Talvez você nem entenda isso, mas eu vou falar isso. No momento que eu o vi pela primeira vez, eu não me lembro como era o rosto dele. Eu não me lembro de nada daquele momento. Porque no lugar que eu estava no carro, eu estava cochilando. E quando eu abri o olho, a posição que ele estava, eu só vi o copo de cerveja. E minha mãe conversando com ele. Eu não sabia quem era. Minha mãe conhecia, mas eu não conhecia ele. Ela conhecia-se de vista. E naquele momento, algo saiu de mim. Saiu de cima dos meus ombros. Saiu das minhas costas. Foi um peso grande, uma coisa foi para cima, foi para os ares. E eu não entendi naquele momento. Não entendi de jeito nenhum. Hoje eu entendo. Talvez você não entenda agora e nem entenda depois. Mas Deus já me mostrou o que era. Já me revelou. E naquele momento eu senti uma coisa saindo de mim. Eu fiquei leve, eu fiquei sem entender. Pensei que era um sono que estava saindo, sei lá, qualquer coisa. Não entendi exatamente o que era naquele momento. E na semana seguinte,
Keriton foi para a igreja. Não foi por minha causa, ele nem me viu no carro. E eu nem vi o rosto dele, não sei como ele era. E ele aceitou Jesus. Foi intimado por Deus, porque ele ouviu uma palavra da parte de Deus, que ou ele se convertia, ou ele serviria a Deus, ou ele iria morrer. E lá foi ele, né, choroso, foi para a igreja, aceitou Jesus e tal. E a gente passou muito tempo sem se falar. Ele chegou na igreja e tá, tudo bem, é uma pessoa que chegou na igreja. Eu nem associava aquela pessoa que eu tinha visto naquele dia. E tempos depois, o próprio Deus decidiu nos aproximar. E nós começamos a trabalhar com a rede juvenil e nós não tínhamos nenhum tipo de relacionamento. A primeira conversa que nós tivemos foi sobre a juventude. Não tínhamos nada em comum. Tinha uma coisa que eu dizia assim para Deus: Senhor, eu quero que... Assim, eu gosto muito de cantar, eu não sou cantora. E não sei cantar, não tenho uma voz bonita, mas eu gostava muito de cantar, até hoje eu gosto. E eu dizia assim, eu queria muito uma pessoa assim, já que as coisas estão acontecendo, né, que soubesse cantar, tocasse alguma coisa. Aí um belo dia eu escuto o Keriton cantando na igreja. Alguém chamou ele para cantar, meu Deus. Tão desafinado, tão... Meu pai do céu, tão desentoado. Parecia um palito com o microfone na mão. Uma coisa assim tão totalmente diferente do que eu imaginava para a minha vida. Não tinha nada a ver. E quando ele falava, eu ficava assim... Hã? Não me chamava atenção, não me atraía em nada. E foi bem no momento que eu tinha dito para Deus, eu só quero Deus. Eu só quero Deus. Não quero me relacionar com ninguém, não quero nada. Mas um dia, eu tinha feito uma lista para Deus, eu disse, pronto, entreguei essa lista, porque eu sabia, já estava se aproximando, né, os 20 anos. E eu disse, eu vou entregar essa lista para Deus, porque quando Ele quiser fazer, Ele faz. Mas por enquanto eu não estou preocupada com isso, Deus. E aí, as coisas foram acontecendo, a gente começou a trabalhar com a juventude. E nós tínhamos algo muito em comum. O amor pelas vidas e o amor pelos jovens. E era isso que nos aproximava. A única coisa. Mas, gente, eu quero dizer a vocês que quando Deus prepara algo, Ele, até o que não é, Ele torna bom, Ele torna perfeito, Ele torna agradável. E Keriton recebeu uma unção da parte de Deus. Vocês ouviram ele falar assim, gente, que contradição. Ele disse que é líder do ministério de louvor. E ela vem para cá dizer, desentoado, desafinado, não sai para onde vai. Deus fez um milagre. E ele recebeu algo que é muito além, vai muito além de ser entoado ou de ser afinado. Quando ele está ministrando, Deus se faz presente. Deus se manifesta. Deus se revela de uma forma sobrenatural. E eu particularmente sou fã dele quando ele está... Além de outras áreas que eu sou fã dele, eu sou fã dele quando ele está ministrando louvor. Porque é algo totalmente maravilhoso, que me renova de uma forma especial. E eu vejo a vontade de Deus se cumprindo na minha vida. E na vida dele, a cada dia da nossa existência, a cada dia do nosso ministério. E as coisas foram acontecendo, Deus foi se movendo, nós fomos nos aproximando. Até o dia que Keriton conversou comigo, gente, Marina, estava falando que assim o homem ele já é muito visual, né? Ele já olha... Logo, ele olha, né? A mulher sente e o homem olha. E eu agradeço a Deus porque a maior prova de amor que Keriton poderia me dar foi quando a gente começou a namorar. No tempo que a gente se conheceu, a nossa igreja, Assembleia de Deus, estava passando por uma transição, entrando na visão celular. E os costumes da Assembleia de Deus, como ela já falou, eram aqueles mais rigorosos, né? E a gente usava saia, não usava adornos, tudo era pecado. E para completar, o meu pai é o pastor da igreja.
Então, nós tínhamos que ser o exemplo em tudo. E naquele tempo que a gente se conheceu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. As roupas não eram nem um pouco atraentes. A sobrancelha, eu ajeitava. Já meu pai sabia, ele não se agradava, mas eu ajeitava. Ele dizia, você faz a sobrancelha. Eu disse, não. Eu já nasci com ela pronta, foi Deus que fez. Agora eu dou uma ajeitadinha para ficar melhor, né? E aí ele ficava chateado, mas foi pegando mais leve. E aí, meu Deus do céu, ainda não era do jeito que eu queria, mas eu já dava uma retocada, né? E tudo era muito regrado. E quando ele chegou na igreja, eu estava assim ainda, desse jeito. Tudo era muito coberto, tudo era muito antiquado. E nos olhos do mundo, né? É claro que a gente hoje tem uma forma diferente de se arrumar, porque a gente tem um outro entendimento. Mas como Marina falou, nós precisamos obedecer às regras da igreja. E eu fiz até um teste com ele, assanhei meu cabelo, deixei minha sobrancelha ficar mais cheia por uns tempos, baguncei tudo e apareci na frente dele. Você vai encarar? E ele disse, já cheguei até aqui, vou fazer o quê? Aí o casamento já estava marcado. Ele ia fazer o que? Ele não podia mais correr. E aí eu disse, bom, já passou em vários testes que ele nem sabia, né? Passou no teste, ok, vamos lá, vamos casar, né? Aí eu já sabia que eu não ia precisar levantar antes dele para pentear o cabelo, molhar, passar creme e pentear, como algumas pessoas que eu conhecia faziam. Até o belo dia que o marido acordou antes dele, descobriu como o cabelo dela era na verdade. Então, eu não queria passar por isso. Eu digo, não, tem que ser tudo transparente e aberto. E, continuando, Deus se moveu, né, nos juntou, nos uniu. E eu agradeço a Deus por não ter me relacionado com mais ninguém. Foi o homem, né, que me beijou pela primeira vez. Nós começamos o nosso compromisso, iniciamos o nosso compromisso quando, no dia 13 de abril, exatamente 30 dias antes de eu completar os 20 anos. E aí, quando as minhas colegas ligavam para mim, quando eu ligava para elas, e aí, já beijou na boca? E aí, já tem namorado? Aí teve uma que era crente, né? Ela disse, graças a Deus, até que enfim, né, minha filha? Não precisou chegar nos 20 para arranjar um namorado. Meu Deus do céu! E era aquela pressão. Era a pressão da igreja. Porque até dentro da igreja, a juventude é pressionada. Se a menina resolveu esperar em Deus, ela é sapata. Se o menino resolveu esperar em Deus, ele é boiola. Então, igreja, misericórdia. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, todo mundo, liderança, discípulos. Esteja junto daquela pessoa que decidiu esperar em Deus. É claro que existem algumas formas de esperar que são distorções, mas esse não é o nosso tema hoje. E os líderes precisam se identificar quando tem alguém dizendo que vai esperar, e na verdade está lá incubada, vocês estão me entendendo, não é verdade? Mas quando alguém decidir esperar, não critique, não julgue, não reclame, não fale mal. Não fique com piadinhas, mas ajude essa pessoa a esperar o tempo e a pessoa certa de Deus para a vida dela. Posso ouvir um amém? Então, o mundo diz que você não precisa se prender a ninguém, que você só precisa satisfazer as suas necessidades. O mundo diz que você tem que experimentar de tudo e até de todos. E essa é a moda. Não basta experimentar o sexo oposto, porque isso é antiquado. Isso é coisa do passado. Tem que experimentar de tudo e de todos. Sem regras. O que vale agora são as exceções. Para descobrir o que realmente quer. E o que é que o mundo diz? Se você gosta e se te atrai, vai fundo. Esses são os conselhos que o mundo nos dá. Essas são as propostas que o nosso século nos oferece. E aí, nisso tudo,
Os relacionamentos precipitados, que são aqueles baseados nas nossas carências emocionais, físicas, afetivas, nos levam a relacionamentos precipitados e amaldiçoados. E quantos de nós, igreja de Deus, povo de Deus, temos nos envolvidos em relacionamentos que trazem maldição para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa geração? Aí vem a fornicação, aí vem a homossexualidade, aí vem o adultério. São os tipos de relacionamento que têm feito os cristãos saírem da rota, desobedecerem os princípios. E eu tenho certeza que você está me entendendo, amém? Para encerrar, quando andamos por princípios, somos conduzidos por um caminho de santidade. Diga assim, os princípios nos levam à santidade. E nossos relacionamentos se tornam sadios. Nesses relacionamentos tem paz. Nesses relacionamentos tem harmonia, tem confiança, tem segurança. Existe respeito, diferente dos relacionamentos que o mundo nos ensina e nos propõe. Viver por princípios é saber esperar. Viver por princípios é confiar em Deus e na vontade dEle para as nossas vidas. Então, que o Senhor abençoe a sua vida, que você saiba esperar, que você saiba ouvir a voz de Deus, porque enquanto nós decidimos esperar, nós estamos prontos para ouvir a voz de Deus. E saberemos o tempo certo de iniciarmos e mantermos um relacionamento santo que nos edifica. Amém? Que Deus te abençoe. Dê um aplauso ao Senhor. Prepare-se.